Eu não sei você de casa, se você viu o caso do surfista Pedro Scooby, que foi assunto na mídia por causa dos seus apagões durante participação num reality show. Lembra disso? Sabe, de repente, quando você tá conversando assim com alguém e do nada a pessoa fica com o olhar fixo assim? Sem prestar atenção em você? Não dá um desespero, você fala, ih, será que aconteceu alguma coisa? Desligou? Em alguns casos, esses apagões podem ser mais intensos, tá? E podem indicar problemas sérios de saúde. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na nossa casa o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Obrigada. Doutor, quando a gente fala de apagão, né, as pessoas provavelmente já viveram alguma situação, ou já viram, né, assim, ou elas mesmas sentiram isso, ou já viram alguma pessoa tendo esse relapso, assim, né, esse desligamento. Parece que a gente desliga e volta. Isso é normal, doutor? Isso pode acontecer, nem sempre é doença, né? Muitas vezes a gente está com 1000 coisas para fazer e a gente viaja e depois volta, né? Isso é comum de todo mundo. Só que quando isso se repete, quando isso prejudica, tem algumas doenças que podem dar. Na criancinha pequena, a gente fica muito preocupado com crise de ausência, então é um tipo de epilepsia que a criança, ela some e depois volta. Às vezes na escola percebe, os pais percebem também, né? Só que às vezes é difícil diferenciar, às vezes tem que fazer o exame pra gente ver, né? Na população adulta é muito comum também transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A hiperatividade é muito característica em criança, quando você fica adulto você consegue controlar um pouquinho isso. Mas às vezes a desatenção, ela fica. Então às vezes a pessoa tá conversando com você e tá em outro mundo, né? Que são pessoas que o cérebro funciona muito rápido, né? Funciona muito rápido, porque a impressão que dá, doutora, é que ela não consegue fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Isso também acontece? Acontece. É porque, assim, é a característica da hiperatividade, né? A pessoa tem, nesse transtorno, essas características de ser tanto hiperativo, como também o cérebro está sempre... Então, a característica que a gente diz no adulto, às vezes na mulher, até mais jovem, pode acontecer também, é a desatenção. Então, aquela pessoa, ela é quietinha, ela viaja muito, né? Só que óbvio que vai ser o médico, junto com o psicólogo, que vão fazer essa avaliação para diferenciar o que é uma variação do normal, que acontece, e o que é doença. E isso é importante, né? Porque existe essa diferença, né, doutor? Por exemplo, a gente às vezes tem picos de estresse, picos de ansiedade, e às vezes pode dar um apagão. Você tá falando algo que você fala todos os dias e naquele momento deu aquele branco e você fala, nossa, onde é que eu tava? Eu não consigo mais lembrar. Esqueceu. Isso pode acontecer também, que é diferente. É diferente, né? Porque você tá com muita atividade, então você tá falando aqui e tá pensando em outras coisas. E tem outra característica aí também que é muito relevante, que as pessoas às vezes usam o termo apagão, que são doenças metabólicas e clínicas. Vou dar um exemplo para você, arritmia. O cérebro, que esse modelo dá pra gente ver, né? Ele usa 25% do que o coração bombeia de sangue. Então, se tem uma arritmia, o coração não bateu direito, não vai chegar sangue direito no cérebro. Só que normalmente não é só a pessoa ficar parada. Às vezes ela sente um mal-estar, né? Que às vezes os antigos falam da passação, né? Tem um mal-estar. Às vezes a pessoa quando tá nervosa também ela tem isso, né? Que a gente chama o reflexo vasovagal. Ficou muito tempo, né? O açúcar cai no sangue também, o diabético às vezes tem isso, né? Ele tem esse apagão, mas ele tem outros comemorativos. Não é só que a pessoa ficou distante. Ela ficou distante, mas também com outros sintomas associados. Aí são as causas metabólicas e clínicas cardiológicas. Eu lembro, doutor, quando eu era jovenzinha, quando eu era criança, eu fui com a minha mãe viajar com uma amiga dela e com a filha dela. E no caminho, ela apagou. Ela estava dirigindo, ficou parada, olhando para frente e o carro continuou. E aí a filha dela olhou para minha mãe olhou devagar, foi pegando no volante e tal e parando o carro. E aí a gente descobriu que ela tinha várias vezes esse mesmo tipo de comportamento, mas a filha não sabia explicar o que era. E aí foi ver um problema neurológico. Perfeito. Geralmente isso acontece várias vezes, doutor, para a gente conseguir identificar que é um problema, que é uma doença? Várias vezes, porque às vezes a pessoa liga, não, ele é desatento. Né? Ele é assim, ele fica paradinho, tá viajando, né? Que as pessoas usam, né? Mas é doença também. Então, a característica é isso, esse prejuízo tão importante na direção. É preocupante, né? A outra coisa, aí são muitas vezes as crises que a gente chama, né? São crises epilépticas focais ou parcial. No adulto é mais comum isso do que na ausência que acontece na criança. Da mesma forma que tem aquela crise que se bate, que todo mundo sabe identificar porque é forte, né? Tem essas crises parciais que às vezes a pessoa tem uma sensação estranha, ela move só o braço, ela tem uma alteração da consciência leve e elas às vezes são difíceis de diagnosticar, porque a família não percebe. E como que a gente consegue, doutor? Como a gente consegue identificar o que é e que é uma doença? Perfeito. Primeiro, o prejuízo. Se começa a dar prejuízo, procura. Porque todos os outros casos que eu falei também são doenças. Por exemplo, né, transtorno de déficit de atenção, mesmo do adulto, pode ser tratado, pode gerar um prejuízo, né? Essas outras causas metabólicas. Então, o médico vai ouvir sua história, vai ver os comemorativos que tem e aí vai partir para a investigação. Às vezes, no consultório é comum a gente não saber o que se trata.
Porque nem sempre consegue filmar, né? Então a pessoa descreve para você, você tem que imaginar o cenário e muitas vezes você faz um exame que a gente chama, às vezes, vídeo EG. A pessoa vai no hospital, fica como se fosse internada, com a câmera e os fios para a gente ver como acontece aquilo. Porque muitas vezes a pessoa fala várias vezes por dia. Quando a família identifica, é porque acontece muitas vezes. O caso, como você citou, situações muito drásticas, né? Dirigindo, pessoas podem se afogar, né? Quantos afogamentos podem não ter sido por isso também, né? Numa crise parcial e a família não notou. Acidente de carro também. Então tem que ficar muito atento. Notou, tem que procurar ajuda. E às vezes a gente tem que pedir o Holter, que é aquele eletro 24 horas, para ver se tem alguma arritmia, né? E toda a avaliação cardíaca. Normalmente, quando o paciente diz assim, ó, estou tendo apagão, na cabeça da gente médico abre um leque de possibilidades. E normalmente a gente faz a investigação cardiológica, faz a investigação neurológica com eletro, vídeo EG, vê muitas vezes o exame de imagem também para ver se tem alguma coisa e muitas vezes esse exame metabólico, né? Porque às vezes a diabetes, né? A hipoglicemia pode ser um sintoma inicial, então a pessoa tem uma sensação que ela não sabe referir direito, que ela perde a consciência e daqui a pouco volta. E doutor, no cérebro, me desculpe a ignorância, existe alguma coisa, algum canal que desliga quando isso está acontecendo? Isso, perfeito. O que acontece? Aqui no nosso cérebro, é curioso isso, que motor a gente imagina, teve um AVC, parou de mexer, parou de mexer o rosto, né? Isso é muito comum, mas o cérebro também é só pela consciência. Então tem locais, tanto no tronco cerebral, vou dar exemplo que você vai entender. Quando a gente dorme e a gente sonha, o cérebro é desligado a parte motora, então a gente sonha correndo, a gente e fica paradinho. Tem animais, né, como o gato, né, às vezes ele se movimenta durante o sono. Então esse desligar que você fala acontece quando a gente dorme. A parte, o comando do cérebro para a parte motora, ela é desligada. Então você sonha correndo, nadando, tudo e tá lá paradinho. Então, como se eu estivesse sonhando acordado. Isso mesmo. Agora, na hora da crise, o que acontece? Dá um curto-circuito. E esse curto-circuito, a depender de onde seja, a característica é diferente. Então, na crise de ausência, é a consciência. Então, às vezes, a criança ela fica parada, às vezes tem uma coisa que a gente chama de automatismo, fica como se estivesse mastigando, dá uma piscada de olho, fica uma coisa estranha. E os pais, às vezes, não sabem o que é. Acham, será que ela está isso e aquilo? E, às vezes, o neuropediatra tem que fazer esses exames para chegar ao diagnóstico. E isso é totalmente diferente de perda de memória. É completamente diferente, né? Às vezes a gente vê muito no idoso isso, né? Ele tá conversando e daqui a pouco ele para e fala, tá falando o que mesmo? Né? É totalmente diferente, né? Porque às vezes ele tá conversando, aí falta uma palavra, ou a memória, ele tenta buscar uma informação e esquece, né? No caso desses apagões, a pessoa continua como se nada tivesse acontecido. Ela vai e continua como se nada tivesse acontecido. Nesses casos que a gente falou, metabólico, cardíaco e tal, não, tem todo um comemorativo. Na memória também. O paciente fala, minha memória não tá legal, então ele troca nome de pessoas, troca eventos. Lembrando, naturalmente, quando a gente envelhece, isso vai acontecer. E aí a gente tem que diferenciar o que é o envelhecimento normal do que é doença. Porque essa perda de memória, ela acaba sendo um pouco mais consciente, né, doutor? Isso. Você consegue identificar que você não lembra mais, que não funciona mais. O apagão não, você não sabe o que está acontecendo, você apaga. Isso, eu costumo até brincar com o paciente, eu falo assim, quando a família conta a história, eu me preocupo. Quando o próprio paciente está falando, não tô legal, você fica menos preocupado, porque ele percebe aquilo, né? Então, normalmente, ele puxa a memória e fala, poxa, não tá legal, eu tô tentando lembrar um fato, lembrar o nome, lembrar uma palavra e aquilo não tá saindo. Muitas vezes é o envelhecimento normal mesmo, às vezes tem que exercitar, a gente já falou aqui algumas vezes, né? Exercitar o cérebro, fazer atividade intelectual. É muito comum na aposentadoria, a pessoa aposenta, deixa de ter essa confusão de trabalho, né? Fala uma coisa, vê pauta e tal, de repente ela tá em casa paradinha, parece uma coisa boa, mas da mesma forma que você está falando de corrida, do exercício do corpo, precisa do cérebro também se exercitar. E esses apagões, doutor, você falou um pouquinho do déficit de atenção, né? Perfeito. E eu também lembro bastante do caso da Isabela Camargo, né? Que já até veio aqui contar um pouquinho, que ela teve um apagão no meio da apresentação do jornal. Ela não conseguia mais falar, ela não lembrava mais. E detectou que ela estava com burnout. Esse tipo de doença também pode trazer o apagão pra gente? É muito, muito comum, né? Normalmente, nesse tipo de apagão, a pessoa nota. Ela falou, eu estava no meu limite, como você contou esse caso, eu estava no meu limite, eu estava muito estressada. E normalmente tem uma doença que a gente chama ataque isquêmico transitório, que aí pode ser um AVC, que é totalmente diferente, né? E tem a amnésia global transitória. A amnésia global transitória é isso. A pessoa tem um apagão, a gente não sabe por quê, às vezes pode durar até algumas horas. Então, às vezes eu estava dirigindo para o trabalho, daqui a pouco, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, ela se reconhece, ela sabe que é, mas como se tivesse um lapso de memória. A gente tem que fazer toda a investigação para ver se não é uma pequena isquemia, que teve essa isquemia e depois voltou, ou se está dentro do contexto do burnout. Como ela e outros, né? Tem que fazer toda a investigação para justamente diferenciar. Mas, normalmente, esse caso do burnout, o paciente nota. Ele fala assim, eu estava no meu limite, eu estava não dormindo bem, o sono é muito comum ter isso. Você não dormiu bem, a gente brinca, né? Você fica meio lento, né? No outro dia, né? Porque o sono, ele tem um papel muito importante nessa consolidação da memória e deixar a gente ativo.
Por isso que alguns trabalhos até mostram que se você não dorme e você bebe bebida alcoólica, óbvio que não dá para a polícia parar e ver se você não dormiu ou não, né? Mas a desatenção é muito parecida. Interessante. O déficit de atenção, o burnout, são coisas mais fáceis de diagnosticar, doutor, do que, de repente, alguma coisa mais cerebral, que tem que fazer mais exames, como o senhor falou? É muito difícil, porque normalmente quem é burnout é profissional de alto rendimento, você. Então você está no dia a dia, está naquela correria, então normalmente a pessoa vai se testando, né? E é difícil às vezes você reconhecer o seu limite. Então você começa a crescer profissionalmente, você está melhor e você pega mais coisas e tal. Então, normalmente eu brinco até com o paciente, eu falo que é que nem computador. Você começa a abrir tudo, às vezes não trava, aí tem que dar aquele Ctrl Alt Del ou desligar, acontece a mesma coisa. A pessoa vai subindo o estresse, de repente é como se o cérebro desse essa travada que você falou. Aí ele nota, opa, cheguei no meu limite. Eu dei o exemplo da carga de atividade física, a mesma coisa, né? Não adianta, você tentar de uma vez, seu corpo vai dar a resposta. Meu Deus, então olha, minha gente, se você percebe isso em alguém da sua casa, né? Porque provavelmente é as pessoas que vão perceber, não a pessoa que vá ao médico. O quanto antes melhor, né, doutor? Porque pode ter consequências graves, como um acidente, como várias outras coisas. Com certeza, é muito comum. E além disso, a saúde mental, né? A gente tem falado tanto de Covid, de doença, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, segundo a OMS, 10% da população, e transtorno depressivo também. Então, às vezes, você vai forçando ao seu limite. Pode ser que você note, como você falou, e reorganize sua vida, e pode ser que você não note e vai tendo outros transtornos mentais também associados. Ai, gente, é muito perigoso, minha gente. Respira, né, doutor? Não pira, coma bem, né? Se alimente, durma bem e fique atento. A atividade física diária é aquele combo que você repete aqui o tempo inteiro, mas eu brinco com o paciente, eu falo, mudar hábito é mais difícil que tomar remédio. É verdade, doutor. Então, você mudar toda a sua rotina de atividade física, do que você gosta de fazer, se alimentar bem, ver o seu limite, que é de cada um. Tem gente que dorme 5 horas, tá bem, tem gente que precisa de 8 horas, e aí é o ideal você começar a perceber. Muito bom. Doutor, vamos falar de perda de memória? Eu sei que é um assunto que a gente gosta de falar, já falamos, mas acho legal a gente falar de novo. Podemos? Vamos sim, claro, com certeza. Pra gente ensinar um pouquinho mais, algumas coisas pra gente melhorar, porque não é só a palavra cruzada que vai melhorar não, né, doutor? O brasileiro tem muita coisa. Gosta de fórmula fácil, mas não é assim não. Tem todo um trabalho, a própria alimentação, né? A gente já falou aqui algumas vezes. Muito bom, doutor. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Obrigado. Você de casa, aproveita, segue o doutor na internet, ele faz vários vídeos explicando várias coisas pra gente, então fica de olho, ó. O YouTube é youtube.com/neurocirurgiabr, tudo junto, tá aparecendo na sua tela. O WhatsApp é o 11 99503 8838 e o telefone é o 11 4200-2300. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Muito bom ter o doutor aqui, né?